ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח Hashem. Pessoal, bom dia. Graça e paz a todos. Bom, semana passada nós não tivemos a escola por causa do retiro de jovens, mas hoje nós retomamos a nossa escola bíblica, a nossa sala bíblica, né? Nós estamos estudando o livro de 1 Samuel, estamos quase no final, né? Hoje nós vamos fazer o capítulo 27 e o capítulo 28, porque o capítulo 27 é pequenininho. Não dá nem graça. Então a gente vai fazer o capítulo 27, o capítulo 28. Eu quero ler só alguns versículos para a gente poder fazer a introdução, mas vamos orar antes. Vamos orar. Amém. Pai Santo, querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado pelo teu favor, pelo teu amor por nós, que possamos ser dirigidos pelo Teu Santo Espírito em toda a verdade, que a palavra seja o norte para a nossa vida, que nos livremos de todos os enganos, que a nossa mente seja aberta para a Tua vontade, e é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Lembrando que esse capítulo 27, mas principalmente o capítulo 28, é um capítulo que vai exigir muita atenção para a gente poder fazer uma interpretação segura, tá? Porque o capítulo 28 é um capítulo polêmico, por isso que a gente vai precisar analisar bastante aqui os versos, tá bom? Vamos lá, vamos ler alguns versos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27, verso 1, diz assim: Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam, a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa, Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. Diz Davi aqui: se eu tenho achado graça em teus olhos, dai-me um lugar numa das cidades da terra, para que ali habites, pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. E subia Davi com seus homens e davam sobre os Gesuritas, os Gessitas, os Amalequitas, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estendem na direção de sul até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestes, e voltava e vinha a Aquis. E dizendo a Aquis: onde atacastes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jeramelitas, e sobre o sul dos queneus. E Davi não deixava com vida nem a homem nem a mulher, para trazê-los a Gate, dizendo, para que porventura não nos denuncie, dizendo: assim Davi o fazia. Este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Ok. Vamos lá. Nós continuamos nessa saga do Davi fugindo de Saul. Esse é o pano de fundo desse capítulo. Perceberam, né? A fuga de Davi, porque Saul está perseguindo, e o grande problema aqui do Davi é que ele não pode matar Saul. Porque ele não quer? Não, porque Deus não quer. No versículo 1 diz assim: disse, porém, Davi no seu coração.
Agora eu quero lembrar vocês que o último capítulo que nós estudamos, que foi o 26, logo no versículo 25, lá no finalzinho, eu quero ler, antes de continuar, eu quero voltar no capítulo 26, e quero ler o versículo 25, para a gente poder lembrar o que Saul falou a respeito de Davi, num momento de reconciliação dos dois. Porque tinha esses momentos, né? Reconciliação, perseguição, reconciliação, perseguição. Então, nenhum desses momentos de sobriedade do Saul, ele disse assim: então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás. Interessante, porque parece uma palavra que vem de Deus, porque ele está só confirmando aquilo que Davi vai ser. O Saul, o perseguidor, olha só, dos lábios dele virá palavras de verdades a respeito do Davi. Como é que Deus usa as coisas? Olha, o cara persegue o Davi, mas no final aqui do capítulo 26, a gente vê que ele é tomado por um sentimento a ponto de verbalizar o futuro do Davi, como se fosse uma profecia. Ele vai dizer: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Grandes coisas farás e também prevalecerás. Aqui ele está o quê? A gente pode dizer que ele está vaticinando, ou falando, ou profetizando sobre o futuro do Davi, que será um futuro certo, um futuro próspero, ok? Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. A gente tem uma trégua aqui no capítulo 26. Agora, quando a gente entra no capítulo 27, o texto diz: disse, porém, Davi no seu coração. Vamos ver o que Davi vai dizer no seu coração. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia perecerei pela mão de Saul. Interessante dizer isso. Ele falou: vou morrer pelas mãos do Saul. Gente, o Davi já tinha promessas de Deus reafirmadas constantemente a respeito do futuro dele. E o próprio Saul foi usado aqui para poder dizer sobre o bem do futuro do Davi. Mas o Davi disse no seu coração, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então o coração dele está cheio disso aqui. Algum dia eu perecerei pela mão de Saul, ele disse. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. A gente percebe aqui que, apesar da promessa de Deus, apesar da confirmação da promessa de Deus pela boca do seu inimigo, o Davi está cedendo ao medo. Percebe? O Davi está cedendo ao medo e começa a raciocinar de forma humana. Humana, porque nós, como cristãos, nós precisamos raciocinar de forma espiritual. Essa que é a verdade. A gente tem que começar a pensar de forma espiritual. Se a gente fosse apegar nas coisas da vida, nas circunstâncias da vida, a gente vai padecer. A gente percebe que está cansado, ele está exausto, porque ele está cansado dessa repetição. Toda vez que ele se encontra com Saul, Saul dá uma melhorada, daqui a pouco Saul continua a perseguir. Isso já faz tempo já. É perseguição, existe uma trégua, depois vem perseguição, uma trégua, depois perseguição. Parece que o Davi está bem cansado aqui. Por isso que ele diz essas palavras. Ele diz: olha, sabe de uma coisa? Eu vou acabar morrendo nas mãos de Saul. Melhor para mim é fugir, me esconder na terra de quem? Dos filisteus. Vocês lembram quem são os filisteus? São os inimigos de Davi. Davi lutou contra um gigante filisteu, gente. São os principais inimigos da nação de Israel. Então nós vemos aqui o coração humano se deixando levar pelo medo, mesmo diante das promessas de Deus. O Davi vai cometer um erro a partir desse pensamento. Ele disse: eu vou buscar refúgio entre os filisteus, ou seja, entre os inimigos de Israel.
Por quê? Porque perdeu a confiança em Deus e começa a buscar proteção em lugares perigosos. Pense sobre isso. É interessante a gente raciocinar sobre o livro de 1 Samuel, porque fala muito com a gente. Ele está perdendo a confiança, ele está cansado, porque os problemas vão se repetindo. Quando os problemas começam a se repetir, a gente começa a perder a esperança, a gente começa a verbalizar coisas que a gente não deve. E é isso que está acontecendo com ele. Ele vai buscar ajuda onde? Não em Deus, mas na terra dos filisteus. Está confiando mais no inimigo do que em Deus. Ok? E a gente sabe que ele recebeu a confirmação da promessa no capítulo passado. Amém? Até agora? Vamos para o versículo 2. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gade, ou seja, o rei dos filisteus. Agora não é só um pensamento, mas agora ele vai formalizar de forma prática a sua intenção de errar. Uma coisa é pensar, outra coisa é a gente formalizar de forma prática. Primeira coisa acontece na cabeça, depois a coisa acontece na vida. Não é assim? Vamos ver a situação do homem segundo o coração de Deus. A gente entende que ele está agindo assim por causa de um desânimo instalado ao observar que a situação dele com Saul não muda. A situação não muda. E quando a situação não muda, o desânimo pode bater na nossa porta. Olha para o versículo 3. E Davi ficou com Aquis em Gate. Ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com as suas mulheres, aí cita as mulheres. E toda a família de Davi está ali com os filisteus e os seus soldados também estão com os filisteus. Ele vai se instalar no território filisteu. A gente percebe que é uma situação de dependência política. Ok? Não é que o Davi está apaixonado pelos filisteus, é porque ele começa a analisar que Saul está poderosamente o perseguindo, então ele tenta se refugiar politicamente na terra dos filisteus, porque ele tem um plano, ok? Mas até onde isso é bom? Até onde é bom você fazer consenso ou ter consenso com coisas erradas, porque você tem um propósito? Então vamos pensar sobre isso. Esse capítulo aqui é cheio disso. Coisas erradas por causa de um propósito certo. Será que vale a pena? A gente tem um propósito certo, a gente tem uma intenção certa, mas a gente vai pelos caminhos errados. Vale a pena? Será a gente quebrar princípios porque eu quero servir a Deus, eu quero evangelizar a pessoa lá. E vale tudo em nome do evangelismo? Entende? Eu quero fazer uma igreja crescer. Eu quero realizar projetos para Deus, projetos verdadeiros, projetos legítimos, não é assim? Nós temos projetos legítimos para Deus. Mas qual é o caminho que a gente vai tomar? Então esse é o pano de fundo hoje do estudo. Qual é o caminho que nós vamos tomar para a gente fazer as vontades de Deus? Esse é o problema. Nós como cristãos. Ah, pastor, mas o senhor está vendo aí que a igreja está cheia. Mas a que custo? A que custo essa igreja cresceu? Ah, o senhor está vendo que eu ganhei um monte de alma. Mas a que custo que você ganhou um monte de alma? Vale tudo para ganhar alma? A pergunta é essa. Por quê? Porque nós achamos que nós conhecemos os gostos de Deus. Entendeu? A gente fala assim, não. Em nome de uma alma eu posso fazer tudo. Quem disse isso? Vale a pena você salvar, você matar 3 pessoas para ganhar 10 almas? Vale, então, porque a gente pensa que Deus pensa como a gente. Deus não pensa como a gente. Raciocina, igreja, Deus não pensa como a gente. Os planos de Deus não estão alicerçados em coisas que a gente vê, nos resultados que a gente vê. Para Deus o processo é mais importante do que o fim. Entende? Deus testa a gente no processo, não é no fim. Vamos construir uma casa.
Ok. A gente pensa que Deus quer a construção da casa. Deus não quer a construção da casa, Ele quer o processo da construção da casa. Você conseguiu se alocar agora no que eu estou falando? Deus não quer uma igreja cheia. Deus quer saber se essa igreja ficou cheia de forma saudável. Entende? Vocês veem, pastor, mas Deus, você vê que Deus, a coisa mais importante para Deus são pessoas. Você disse isso. A Bíblia não disse isso. Agora, você que não está acostumado com essa realidade que eu estou te dizendo, sobre conhecer a mente de Deus, você falou assim, não, mas esse é um pensamento convencional. Agora, se pessoas é a coisa mais importante para Deus, por que pessoas morrem? Por que morrem tantas pessoas? E quantas pessoas inocentes morrem? Ou não? Ué. Crianças morrem porque elas têm culpa de alguma coisa? Elas têm culpa? Um bebê morre abortado num acidente de carro. O que esse bebê fez para isso? Ele não fez. Tem alguma coisa que foi quebrado, tem um princípio que foi quebrado e violado por alguém que tem autoridade sobre esse bebê. Mas esse bebê não fez, mas está pagando por isso. Ok? Quantas pessoas morrem, gente, nas chacinas, nas guerras? Então nós estamos aqui diante de um Deus cujo foco principal são pessoas. Vamos raciocinar. Se você sair daqui da escola agora, você vai sair me xingando. Você não pode sair daqui me xingando. Você tem que usar a sua mente para entender Deus. Deus é maior do que nós imaginamos. O ser humano é a parte ínfima do que Deus pode fazer. Você entende o que eu estou falando? Qual o poder de uma pessoa? Agora, qual o poder de um sol? Qual o poder de um sol em relação a uma pessoa? Olha a diferença da dimensão de poder. Porque aí você vai dizer, pastor, mas você tem que entender que Jesus, Ele morreu por nós. Sim, por nós. Mas por que Jesus morreu? Qual é o lance do sacrifício de Jesus? É a obra da diminuição de um Deus. É isso que as pessoas não estão entendendo. É a humildade de um Deus em si diminuir. Não foi simplesmente Jesus que morreu, foi Deus que se sacrificou, porque Jesus é Deus. É um sacrifício pessoal em prol de algo. O verbo se fez carne. O que significa isso? O que vocês acham que significa isso? O verbo se fez carne. Deus se fez homem. Ou seja, o rei se fez uma pulga. Isso. O rei se fez um mendigo. Se fez um homem. Esse é o problema. Não é que, porque Jesus, tadinho, ele estava na cruz, você viu, foi crucificado, mas teve apóstolos que sofreram mais que Jesus. Ou não? O Pedro sofreu mais que Jesus, na sua crucificação de cabeça para baixo. Foi pior. Então o problema está na dor? Não, o problema está na diminuição de você ter um Deus de extrema grandeza, de extremo poder, que se fez carne. Ele se fez, falou, eu quero ser isso aqui, eu vou me diminuir por causa dele. Esse que é o barato do sacrifício de Jesus. Não, porque é tadinho, furou a mão dele. Quantos mártires foram furados as mãos? Quantos mártires foram queimados vivos? O próprio Tiago foi esfolado vivo. Pior do que a crucificação. Nós temos que entender o seguinte: Deus é muito grande. Deus é muito grande. Então, assim, nós temos vários planetas. Vários planetas, não temos. O que a Terra é? Um planeta. E não é o maior. É um planeta. E não é o maior. E Deus fez vários planetas. Pastor, você está falando que não? Não estou falando nada. Eu estou dizendo para você que Deus é infinitamente grande. É infinitamente grande. Não foi um rei que desceu, foi um Deus que desceu.
que esse Deus está querendo? Esse Deus está querendo o quê? Ah, porque eu gosto de... Não tem como, não é igual a gente. Deus não é igual a gente, Ele não tem os sentimentos que a gente, as percepções, os gostos que a gente tem. Deus é um espírito. Deus é um espírito. Então, se a gente começa a dizer que Deus gosta disso aqui, Deus gosta desse som, Deus gosta das coisas, porque tem sentimento, mas a grande ambição, quando eu falo ambição, eu falo santa, tá? A grande ambição de Deus é muito maior do que isso, gente. Do que coisas, instrumentos que tocam, essas coisas. A gente fica pegado nisso. Porque Deus está atrás de quê? Como eu disse para vocês, Deus está atrás da construção harmônica da música. Ele está atrás da construção harmônica. Ele está atrás do zelo que foi colocado na música. Ele está atrás do cuidado e do esforço que está embutido naquela música. É isso que a gente tem que entender. Ele não está atrás do violão que é caro, ou do músico que é bonito. Ele está atrás do que esse cara está construindo e como ele construiu isso. Olha para a construção do templo. Por que ele deu tantos detalhes? Porque ele está buscando algo dentro, uma maestria dentro dessa construção. E você vai ver como que ele dá as medidas das coisas, os detalhes das coisas. Cada coisa no seu lugar. A gente olha para a organização das tribos de Israel. A disposição, se você olha uma visão aérea, você vê aí na internet, o que esse Deus está buscando? Esse Deus está buscando algo muito maior. Que é a ordem. Que é o princípio. Que é como as coisas são feitas. Entende o que eu estou falando? E o que é um homem voltar para Deus? Uma alma regenerada? A ordem. Ele está voltando para o Pai. É ordem. O que é música? Ordem. O que é obediência? Ordem. É isso que ele quer. Cumprir mandamento, princípios, é isso. Aí a gente está preocupado em fazer as coisas, mas a gente não está preocupado com como nós fizemos. Entendeu onde eu estou querendo chegar? Porque Deus é muito grande, então Deus ele não olha como o homem olha, Ele não vê como o homem vê. Os valores de Deus são diferentes dos nossos valores, a Bíblia diz. Então o que Deus está procurando? O que você faz? Não, como você faz. Entende? Como você faz. Como você faz. Deus está atrás de culto? Deus está atrás de como você faz o culto. Deus está atrás da oração, Ele está atrás de como você faz a oração. Por isso que a oração não precisa... se Ele estiver atrás de oração, Ele vai atrás das orações longas. Se Ele estiver atrás das orações. E por que às vezes as orações longas dos fariseus não eram atendidas, enquanto as orações pequenas dos simples eram atendidas? Porque Ele não está atrás da oração, Ele está atrás de como você faz a oração. Estão entendendo o que eu estou falando? O negócio de Deus não é o que você faz, mas como você faz. Não é como você... não é a casa que você fez, mas como você fez a casa. Não é a igreja que você fez, mas como você fez a igreja. Não é o ministério que você tem, mas como você chegou a esse ministério. É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque nós estamos atrás de fazer tudo, mas nós não estamos preocupados como fazer. Por que a religião é assim? Em nome de Deus. As religiões fazem em nome de Deus. Em nome de Deus a gente mata. Os papas matavam em nome de Deus. Mandavam matar em nome de Deus. Poxa, mas o que Deus quer? Vai ficar matando as pessoas? A gente está agradando a Deus, o cara não cumpriu lá, a gente manda matar. Não. Não é esse o lance de Deus. É como você está fazendo. A mulher, a viúva lá que deu as moedinhas, lembram? Os religiosos questionaram, mas olha, deu duas moedinhas. Não sei o que vale isso. Não, mas Jesus falou, mas era o máximo que ela tinha. Ela deu pouco, mas deu o máximo. Deus está atrás de quê? De dinheiro ou de sementes? Deus está atrás de semente. Deus precisa de dinheiro. Deus está atrás de carneiro? Vamos sacrificar um carneiro para Deus. Abraão. Aí aquele monte de tempero que era feito no carneiro. Lembra disso? Os animais que eram temperados, não sei o quê, separados, as vísceras, aquela coisa. Lembra disso? Que era colocado em sacrifício. Deus está atrás de tempero, Deus está atrás de como você está arranjando e organizando as coisas. Porque Deus não come carne, Deus não usa dinheiro,
Certo? Deus é um Deus de princípios. Percebeu? É por isso que às vezes o cara tem muita pompa, ele não encontra Deus, aí o cara simples encontra Deus. Por quê? Porque o cara colocou o coração no que ele está fazendo. Por favor, igreja, estão entendendo o que eu estou falando? Alguém tem dúvida sobre isso? Alguém tem dúvida? Vocês que são antigos alunos de escola bíblica, vocês já estão entendendo que a gente fala disso há muito tempo. Ok? Deus não é homem, Deus é Deus. Deus é o quê? Como é que Deus se apresenta? Ele diz, eu sou. Eu sou o quê? Qualquer coisa. Com Jacó ele apareceu em forma de anjo. Para Gideão em forma de anjo. Para Saulo de Tarso na prisão em forma de um terremoto. Como é que faz? Que é esse Deus? Esse Deus tem mão, tem pé? Não, tem o que ele quiser. Ele tem o que ele quiser. Ele é uma força? Ele é uma luz? Ele é o sol da justiça? Ele é a estrela da manhã? O que ele é? Ele é o pai do filho pródigo? É também. Ele é a águia que protege os seus filhotes? É também. Ele é o juiz? É também. O que ele é? Ele é tudo. É o advogado da gente? Também é tudo. Porque ele se apresenta como eu sou. Porque a gente pensa em Deus dentro da nossa visão. Quando eu ver Deus, eu quero apertar a mão dele. Vai ficar tentando, né? Por que nós seremos transformados quando nós formos arrebatados? O que vocês acham? Porque esse corpo é só para aqui. Essas mãozinhas aqui é só para aqui. Para a gente interagir com esse mundo. Nós temos mãos, olhos, pés. Mas na cidade celestial, que é um reino espiritual, nós não vamos precisar de nada disso. Por isso nós vamos ser transformados. Nós somos espírito. Só por isso. Só por isso. É igual a gente vê os caras apresentando o anjo. Como é que é um anjo? Fala aí para mim. Se é um ser espiritual. É um anjo. Ah, pastor, mas é um anjo que eu vi uma asa dele. Quem falou para você? Anjo é ser espiritual. Ele pode se transformar num ser com asas. Mas se você ver no livro de Ezequiel, você vai parecer uma máquina tecnológica. Vocês já viram? Os anjos, dentro da visão de Ezequiel, como é que são? Não parece uma máquina do futuro? Olhos assim, atrás. Por quê? Porque anjos ganham a forma que quiserem. Qualquer coisa. São seres espirituais. Não quer dizer que tem asa, é anjo. Não. A maioria das visões que você vê na Bíblia, você vai ver anjos assim de uma maneira, você vai falar, rapaz, o que é isso? Porque são seres espirituais. Você vê o cara que luta com Deus, lutando com Jacó. Como é que Deus lutou com Jacó? Aí Deus teve que ter mão e pé, músculos, força, para poder lutar com Jacó. Mas é Deus tem isso? Não, ele se transformou nisso. Deu para entender ou não? Eu sei que se você não querer estudar a escola bíblica, você vai embora daqui triste e falando que o pastor é herege. Vocês vão falar isso. Mas a realidade do mundo espiritual, que muita gente que gosta, depende desse entendimento. Depende desse entendimento. Vocês vão ver onde eu vou chegar depois. Uma coisa é o que você faz. Outra coisa é como você faz. Vale a pena? Sabe que vale a pena tudo em nome, né, da fé? Pela fé as pessoas estão matando. Pela fé os homens estão soltando bombas. Estão explodindo torres. É pela fé. Vale tudo em nome da fé? Entende? Depende, não sei. O que você quer fazer? Vamos seguir. Sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. Funcionou. De forma estratégica,
o Davi vai buscar refúgio entre os filisteus e esse refúgio intimidou Saul. Ok, né? No versículo 5, e disse Davi a Aquis, tão íntimo, né? Eu fico lembrando do Davi esculachando o gigante Golias naquela época. É um incircunciso. Agora está junto com os filisteus. E amigo do rei dos filisteus, o Aquis. Ele disse, eu tenho achado graça aos teus olhos. Essa é a linguagem que você fala com Deus. Se eu tenho achado graça, já viram isso na Bíblia? Se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra para que ali habite, pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? O que o Davi está fazendo? Ele está montando uma estratégia para se proteger do Saul e ao mesmo tempo não ficar à mercê do rei dos filisteus. Ele disse, eu não quero ficar no seu palácio, deixa eu te servir, mas em outra região, deixa eu ficar longe, ok? O fato do Davi se dirigir aqui como servo, ele diz, o teu servo, né, incomoda a gente bastante. Chamar o Davi se colocar como um servo de Aquis. A gente vê uma debilidade aqui espiritual no Davi. Mas ao mesmo tempo, Davi está agindo com prudência, pedindo distância da capital. Ele não quer ficar na capital onde o rei está, porque ele está fazendo um arranjo de conveniência. Ele está montando uma estratégia de conveniência, pensando lá na frente. Aí vem a pergunta novamente, será que em nome de coisas certas vale a pena a gente fazer coisas erradas? A pergunta de novo ecoando. Em nome de coisas certas, né, porque a gente quer fazer coisas certas, vale a pena a gente passar por caminhos errados? Vale? Vale tudo? A pergunta continua ecoando. Versículo 6. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Porque a história de Ziclag vocês conhecem, né? Versículo 7. E foi um dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Ele está dentro da terra dos filisteus. Significa que ele está fora da vontade de Deus. Certo? Ele está fora da vontade de Deus porque ele está aliançado com os inimigos de Israel. Ok. Está fazendo isso para se proteger. Estrategicamente para se proteger. É um período significativo, gente. 1 ano e pouco. É o tempo fora da vontade de Deus que não vai ficar sem consequências. Ok? Tempo fora da vontade de Deus que não vai ficar sem consequências. Versículo 8. Subia Davi com seus homens e davam sobre os Gesuritas. Ué, como assim? Se Davi está aliançado com Aquis, rei dos filisteus, ele, tecnicamente, tem que atacar Israel. Tem que atacar Saul. Não é isso? Você está aliançado com o rei dos filisteus. O rei dos filisteus entende que ele tem que atacar o Saul. E é por isso que o rei Aquis recebeu ele lá. Você brigou com o rei Saul? Vem para cá. Vai ficar nós dois contra o Saul. Só que o que ele está fazendo aqui? Ele começa a atacar os Gesuritas. Gesuritas são aliados dos filisteus. Prestou atenção? E os Gersitas, também aliados dos filisteus. E os Amalequitas, aliados dos filisteus. Porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estendem na direção de sul até a terra do Egito. Ou seja, esse povo aqui, Deus ordenou a Josué que destruísse a todos. Mas Josué, lembra que Josué foi negligente? E deixou uma parte deles sem destruir? Lembra disso? A negligência do Josué fez com que esses povos continuassem a existir. Ok? Fez com que esses povos continuassem a existir. Agora, o que Davi quer fazer? Davi quer cumprir a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Que esses povos inimigos sejam destruídos. Mas como é que o Davi vai querer cumprir a vontade de Deus? O Davi vai se aliar ao Aquis, filisteu. Ele vai se aliar aos inimigos de Deus para se proteger e cumprir a vontade de Deus. Olha que bagunça que virou isso. Ele quer cumprir
uma determinação que Deus deu a Josué, que Josué não conseguiu cumprir, ele quer cumprir agora, ou seja, fazer a vontade de Deus, destruir os inimigos. Mas através disso, ele vai se aliar aos filisteus. Vale a pena a gente fazer as coisas certas pelos caminhos errados? Vale a pena a gente querer cumprir propósitos que a gente sabe que é legítimo, mas usando coisas erradas? Uma pergunta de novo, hein? Guarda essa pergunta. Mas ele vai fazer isso, ele começa a destruir esses povos. Mas esses povos são aliados dos filisteus. O Aquis não vai ficar sabendo, porque Davi pediu para estar em outra região. Davi está em Ziclag, está longe do reino do Aquis. Deu para entender? Então ele consegue matar os aliados sem que o Aquis soubesse. Como é que ele faz isso? Ele mata em terra, ele mata e esconde os corpos. E pega só o despojo deles e fala: aqui, está vendo? Ó, eu lutei contra Israel. E aqui, está vendo esse monte de riqueza aqui? Porque eu peguei deles. Aí aqui fica todo feliz. Poxa, que bom, você está lutando contra a sua nação antiga que está te perseguindo. Estão entendendo o raciocínio? Então o texto diz que Davi eliminava os aliados dos filisteus sem que os filisteus soubessem. Versículo 9. Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher. Aí você fica vendo, como que é isso, hein? Você ferir inimigos, você vai matar homem, mulher e tem criança. Porque geralmente onde tem mulher e homem tem criança. Não está citado aqui, mas ele está matando tudo. Ok. Tomava as ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestes e voltava e vinha a Aquis. Através desses ataques, Davi enfraquecia o poder militar dos filisteus. Estão entendendo? E ao mesmo tempo, ele protegia Judá. Deu para entender? Ou não? Mas ele fazia isso sem aqui saber. Quem está ligado nessa história ou quem não entendeu nada? Fala aí. Todo mundo entendendo? O que Davi está fazendo? É só se concentrar que não dá sono. É igual assistir filme, tá? É só se concentrar, olhar o texto que não dá sono. Se você estiver ligado, você não vai ter sono. Versículo 10. E dizendo a Aquis: onde atacastes hoje? Por que ele está perguntando? Porque esse apoio do Aquis por Davi cobrava do Davi atividade militar em favor do Aquis. Entendeu? Então esse apoio, você vai ter meu apoio, mas você vai ter que ter atividade militar, você vai ter que combater os meus inimigos. Por isso que dizendo a Aquis: onde é que você atacou hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá. Mentira. Não foi em Judá que você fez. E sobre o sul dos Jerameelitas e sobre o sul dos Queneus. Mentira também. Entende isso? Na verdade, o Davi estava enganando o rei Aquis. Ele está contando mentira para o rei Aquis. Vale a pena contar mentira mesmo sendo que o cara é inimigo? É a pergunta de novo. Vale a pena a gente mentir só porque o cara não é da igreja? A gente não mente para os crentes, a gente mente para o pessoal lá de fora. Vale a pena? O Davi está mentindo. Aliás, o Davi tem um problema com mentira, né? Versículo 11. Davi não deixava com vida nem a homem nem a mulher. Repetindo, ó. Para trazê-los a Gate, dizendo, para que porventura não nos denunciem. Por isso que ele escondia os corpos. Dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Mais de um ano, matando os aliados dos filisteus para enfraquecer os filisteus e falava para os filisteus que estavam atacando o povo de Deus, que era da tribo dele, das tribos dele. Entendido até agora? Vamos aprofundar. Versículo 12. E Aquis confiava em Davi. O Aquis confiava em Davi. Nós vemos aqui a deslealdade do Davi com Aquis. Vale a pena ser desleal em nome de Deus? A outra pergunta.
Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo em Israel, por isso me será por servo para sempre. Vou ficar com ele comigo. Ele vai ficar comigo o resto da vida. O Davi está fazendo o que o Josué não fez, mas ao mesmo tempo sendo desleal com Aquis. É uma situação bem comum no Antigo Testamento, a gente vê isso. Mas não pode ser considerado um princípio a ser seguido. Tudo em nome de Deus. Nós matamos em nome de Deus, nós mentimos em nome de Deus, nós enganamos em nome de Deus. Entende? Por causa da nossa causa. Vale a pena? A prova da confusão de Davi começa no versículo 1. Quem lembra do versículo 1? A prova de que Davi está em confusão espiritual está no versículo 1. Quem quer ler o versículo 1? De novo. Ok? Então esse versículo já sinalizou para a gente no início que o Davi vai empreender ações e ele não está bem. Certo? Para você saber o que está acontecendo aqui, que é uma confusão, essa confusão do Davi em querer quebrar princípios para poder fazer a vontade de Deus, se proteger, acontece a partir de uma confusão espiritual que logo no início é denunciada. O Davi está dizendo: eu vou acabar morrendo na mão de Saul. E as promessas de Deus? A melhor coisa que eu faço, a melhor coisa que você faz é o quê? É buscar Deus. A melhor coisa que eu faço é ir lá para os filisteus para me proteger. Mas como assim? Não é Deus que protege? O salmista Davi não falava que Deus, né, é protetor, é o guardião, né, é o escudo. Entende? Então a gente vê que ele não está bem. Nos Salmos ele está bem, mas aqui ele não está bem. Ok? Sigamos. Agora a gente termina um capítulo. Aí vai dar uma parada nessa história do Davi, e ela vai continuar depois. A gente vai entrar em outra história agora. Capítulo 28. Um capítulo já foi. Agora entra uma história no meio. Vocês viram a pergunta que ecoou o tempo todo? A pergunta que ecoou durante todo esse capítulo. Qual foi a pergunta que ecoou? Quem lembra? Vale qualquer coisa, vale mentir, vale fazer isso, vale... Entende? Por que esse capítulo é tão importante? Para você entender o capítulo que vem. Esse capítulo, ele é a plataforma para você entender o capítulo 28. Ok? Entenderam isso? Vale a pena. Em nome do certo, em nome do que a gente quer, em nome das coisas espirituais, vale a pena a gente tomar alguns caminhos, vale? E esse é o raciocínio. Sem o capítulo 27, você não vai entender o capítulo 28. Está cheio de interrogações aqui. Será que vale a pena? Vale a pena? Vou fazer uma igreja grande. Eu quero resolver. Eu vou receber isso. Eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado. Deus me abençoou. Eu recebi aquele dinheiro. Eu recebi. Deus agiu na minha vida. Mas como você recebeu? Eu mandei um pistoleiro lá botar um revólver na cara do cara. Tá certo. Entendeu? Comprei esse carro. Comprei. Esse carro agora é meu. Aí ele falou assim: presente de Jesus. Deus que me deu. Eu orei o ano passado. Deus usou o irmão para falar: você vai ter um carro. Vai ter um carro. Falou: glória a Deus. Aí você conseguiu o carro, porque você se vendeu para alguém, traiu alguém e recebeu esse carro como propina. Aí você colocou lá: Jesus que me deu. Você só fica focado no que você ganhou de Deus.
Mas você esqueceu do caminho que você trilhou para chegar nisso. Entende? Você esqueceu disso. Qual foi o caminho para você chegar nisso? Olha onde nós vamos entrar agora, hein? Versículo 1. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos, a peleja, para fazer guerra contra Israel, diz Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Ixi, agora, essa notícia pode desmontar o plano de mentira do Davi. O Aquis falou: olha, nós vamos guerrear contra Israel e você vai junto comigo. Você já está fazendo isso já há tempo. Isso aqui, a mentira do Davi, parece que começa a ser declarada. Parece que a fatura do Davi vai chegar agora. Entende? Versículo 2. Aí vocês perguntam por que o Davi sofreu tanto, né? Tá certo. Então disse Davi a Aquis. O Davi ficou assim, né? Com medo. Mas para esconder o medo, assim saberás o que fará o teu servo. Ele falou assim: agora você vai saber o que eu sou capaz de fazer de verdade. Estou matando o pessoal de Israel, mas agora você vai ver. Ele deu a resposta para o rei filisteu, mas ele nem sabia o que ele ia fazer. Ele nem sabia o que ele ia fazer. Como é que ele vai matar o povo dele? Ele deu a resposta assim, para se encher mesmo. Conta comigo, rapaz. Falei, amanhã a gente pensa no plano B, né? Assim saberás o que fará o teu servo, e disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre, que eu posso confiar em você. Tadinho do Aquis, né? Versículo 3. Aí o texto diz o seguinte: Samuel já estava morto. A gente já sabe disso. A gente já sabe disso nos capítulos anteriores. Mas o que esse texto está querendo dizer para nós? Samuel já estava morto. O que esse texto está querendo dizer para a gente? Está entendido? Não tem mais. Não tem mais. Não tem esse negócio de ir lá no Samuel. Ei, Samuel, o que Deus falou? Ei, Samuel, o que Deus tem para nós? Acabou. Acabou a fonte de revelação, irmão. Não tem mais. Ok? Porque o Samuel morreu. Até então, o outro profeta não foi levantado ainda. O Samuel já estava morto. Versículo 3. E todo Israel o tinha chorado. Já passou. E o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. O problema é que o Saul agora está se vendo em aperto, porque os filisteus estão bem organizados, e ele descobriu, já chegou para ele, a informação de que ele será atacado. Então ele está tremendo de medo aqui dos filisteus. Ele nem sabe, já deve estar sabendo que o Davi está com Aquis lá, né? Então ele está com medo. Só que o texto diz: Samuel já estava morto. Presta atenção. Isso significa que a voz profética está calada. Deus não está com vontade de conversar. É o tempo chamado silêncio de Deus, tá certo? É um período que a gente tem que respeitar. Deus não quer falar, ok? O texto está dizendo isso? Deus não quer falar. Por quê? Saul aprontou demais, né? Então Deus, passou o seu chiclete na boca e falou: não vou falar. Agora você se vira. É isso que o texto está dizendo. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. No original significa: Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médiuns e aqueles que consultavam os espíritos ou os mortos, os necromantes. Porque Deus mandou, falou: ou você manda embora, ou você mata. Em tudo. Aí ele fez uma limpa, né? Tudo que era feiticeiro, as pitonisas, os espíritas, os que conversavam com o morto, bota tudo para fora, porque isso é abominação para Deus. Ok? Então Davi, o Saul está numa situação difícil aqui, porque
Ele não tem nem um rádio de pilha mais para ele ouvir notícia. Não tem como conversar. O telefone destruiu todos os celulares. Entende aqui? Estão com a cabeça lá atrás ainda no capítulo anterior? Continua no capítulo anterior com a cabeça, com aquela pergunta que ecoava. Vale a pena para a gente conquistar o que a gente quer, a gente passar por caminhos errados? Continua com essa pergunta na cabeça. Então, em suma, Saul sabe que vai entrar em uma situação difícil e não tem mais a quem consultar. Ele vai entrar numa situação difícil e o céu está fechado para ele. Ele já sabe. Versículo 4. O que ele tinha que fazer? Se eu fosse ele, ficava quieto. Me humilhava diante de Deus, orava. Senhor, por que o Senhor está em silêncio, Pai? Pai, tem misericórdia da minha vida, Deus. Fala comigo, Senhor. Não escondas o rosto de mim. Devia fazer isso. Mas o texto do versículo 4 diz que ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou os salvadores de Israel e se acamparam em Gilboá. Versículo 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, lógico, lotado de soldados, temeu, estremeceu muito o seu coração. Versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor. Vai tentar ligar para Deus. Porque era assim que fazia, né? Deu problema, você liga para Deus, né? Porém o Senhor não lhe respondeu. Fez tudo. Estão entendendo a construção que a gente está fazendo aqui? Não deu linha. Nem por sonhos. E nem por Urim e Tumim, nem por profetas. Acabou. Silêncio de Deus, vai fazer o quê? A construção dos textos mostra que o céu está fechado. Não tem conexão. O céu falou, nós estamos fechado para balanço. Certo? Ok. E jogou Urim e Tumim, não tinha jeito das pedras. Deus não falava. E nem profeta, não tinha jeito. O Saul está vivendo agora a escolha que ele mesmo fez. Que foi trilhar o caminho da desobediência, ok? Simples assim. Ele trilhou o caminho da desobediência, então a gente sabia o que ia acontecer. Todos nós sabíamos. O céu sabia. Olha as coisas que esse cara fez. Então, por isso que, no meio da desobediência, de lutar contra o Davi, matou sacerdote, você lembra disso, né? Tanta coisa aqui. Ele nunca quis perguntar para Deus o que Deus achava. Ele fez tudo o que ele queria fazer de forma assim, né? Por impulso, vou matar, eu mato, persigo, jogo lança, mato. Saia matando todo mundo. Eu quero perseguir o Davi. Beleza. Mas nunca perguntou para Deus. Senhor, nunca perguntou para Deus. Mas agora, numa situação que ele está passando agora, que ele está vulnerável, ele resolveu falar com Deus. O silêncio de Deus vem por causa da nossa desobediência. Ok? Ao invés de fazermos correções da nossa vida, porque o certo é isso, porque se Deus está em silêncio, Deus está falando. Existe uma linguagem do silêncio de Deus. É um silêncio ensurdecedor, né? O silêncio é uma forma de Deus falar. Às vezes o silêncio acontece na nossa vida por causa da desobediência, ok? Tudo bem? Ao invés de fazermos correções da nossa vida, nós preferimos tentar ouvir Deus de qualquer jeito. Agora nós conectamos no capítulo 26. O certo, quando Deus está em silêncio, a gente tem que fazer correção na nossa vida. Mas as pessoas escolhem o quê? Tentar ouvir Deus de outra forma. Esse é o ponto. Ouvir Deus de qualquer jeito. Mesmo se for por métodos duvidosos. Olha o problema das igrejas hoje. Olha o problema das igrejas hoje.
Deus não quer falar e a gente quer ouvir Deus de qualquer forma. Mesmo se os métodos forem duvidosos. É o que está acontecendo hoje. O que é silêncio de Deus? É convite para introspecção. Silêncio de Deus é convite para introspecção. Para você olhar para dentro de você e procurar saber o que está acontecendo. É isso que é silêncio de Deus. Deus fica em silêncio, olha para dentro de você e fala: Senhor, no que eu errei? O que está acontecendo comigo? Me mostra, Senhor. Onde foi o meu erro? Eu quero entender, eu quero discernir, Senhor. Isso que é silêncio de Deus, é a chamada para a introspecção. Por favor, vamos amadurecer. A turma que gosta do movimento, vamos amadurecer. Deus fala o tempo todo. Em silêncio Ele está dizendo: olha para dentro de você. Olha para os Salmos. O Davi começa dizendo: Senhor, o que é que eu vou fazer? Não sei o quê, o Senhor me abandonou, não sei o quê. Aí daqui a pouco ele mesmo fala assim: Deus é bom. E Deus é protetor, Deus é o meu guardião. Ele mesmo fala, Deus ficou em silêncio. Olha para os Salmos, pega Salmo 3, vai pegando. Salmo 4, Salmo 5, Salmo 6. Você vai ver, ele começa a falar um monte de coisa, não sei o que, onde está tu? Os meus inimigos se levantam contra mim. Deus não fala nada. Aí no mesmo Salmo ele vira a página e começa a dizer: Deus é misericordioso, para onde irei? Ele mesmo respondeu, entendeu? É o chamado para introspecção. Isso é maturidade. Mas quem não tem maturidade, diante do silêncio de Deus, prefere tentar outros métodos, e é aí que Satanás entra. Entenderam isso? É nessa quebra do princípio que Satanás entra. Você tem uma fenda onde Satanás vai entrar. Quando você quebra o princípio, Satanás entra. Ele acha a oportunidade. Versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Espírito até minúsculo ali, né? Espírito de feiticeira. Ué, mas Saul, você me mandou matar as feiticeiras, as necromantes, as pitonisas, você mandou matar todos. E o que não foi morto mandou sair do estado. Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Ou seja, o espírito de demônio, para que vá a ela e consulte por ela. É o crente que resolve ir na macumba. É isso aí. É isso aí. É o crente que Deus não está falando mais com ele, que ele está numa situação assim, né? É igual o pai que o cara comete um erro, aí ele vai para o lado da mãe, a mãe fala: não quero falar com você não. É mais ou menos assim. Você já sabe. Aí você vai para os feiticeiros. Você abriu uma porta para a feitiçaria. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque a pergunta do capítulo 27 tem que ecoar novamente: vale a pena? Vale a pena a gente atingir os nossos propósitos, mesmo que os caminhos forem errados? Ele pede uma feiticeira. É o cara que estava na igreja, que alcançou o status maior dentro da igreja, como rei. Ele está lá, né? Líder da nação de Israel. Ele fala assim: eu quero ir na macumba. Eu quero consultar os demônios. Vê o que eles dizem. Olha que situação. Mas se você for jogar para a realidade de hoje, é o que está acontecendo com a gente. Só que os demônios, eles vestem sapatinho brilhoso. Ou calçam, né? Esse que é o problema. Que a igreja não consegue entender. Eles falam: eu tenho que ouvir Deus. Tem um culto lá, não sei aonde. Mas gente, você não está aqui na igreja? Se Deus não está falando o que você quer, não, pastor, vai ter um negócio lá no bairro, não sei o que, está vindo um cara de fora que Deus, entendeu? Mas Deus não pode falar com você em qualquer lugar? Deus não pode falar com você aqui? Se Deus quiser falar, Ele fala. O que eu disse para um rapaz uma vez, eu falei: rapaz, você está querendo se destacar tanto? Eu falei: se esconde de Deus no mato para ver se Deus te acha. É assim que homens de Deus fazem. Se esconda de Deus, que você vai ver que Ele te acha. O Davi estava escondido no mato, Deus não achou ele. Homens de Deus se escondem. Você não precisa dizer: eu sei pregar, eu sei, eu
Você não precisa. Você não precisa. Você pode chegar na igreja, você senta quietinho assim, ó, que Deus vai te achar. Se você tiver algum propósito de Deus para a sua vida, de ser líder. Mas aí, nós não conseguimos ouvir Deus. No nosso setor convencional, a gente vai buscar Deus de outra forma. Entende a sutileza disso? Aqui nós já quebramos um princípio. Porque a gente sabe que Deus está em silêncio e nós não temos que forçar a voz de Deus. Mas quando eu começo a dizer o seguinte, não, o Dudu chegou aqui na cidade, o Dudu é o cara da comunicação com Deus. Ele deu só assim, ó. Aí vou lá para ouvir o Dudu. Aí o Dudu está pregando, você fica assim, olhando para ele, vê se te vê. Quantas vezes que eu fui pregar em igreja, as pessoas chegavam perto de mim e falavam assim, pastor, você não tem nada de Deus para mim, não? E muitas vezes, você vai na igreja dos outros e fala, não tem nada de Deus para você. Você não tem assim, uma palavra de Deus para mim? Cara, que loucura, cara. Eles pedem para ser enganados, eles insistem. É aí que Satanás entra. Esses movimentos de querer ouvir Deus. Isso mostra a imaturidade da igreja. Ele vai pedir uma necromante, ele quer ouvir Deus. E o nosso ato é necromancia também. Porque nós estamos abertos a qualquer coisa. Nós estamos autorizando qualquer voz. Ele vai consultar uma feiticeira. Os seus criados disseram, eis que Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Os criados já sabiam onde estava ela. Eu já estava acostumado a consultar, né? Ele vai apelar para a necromancia, que é a tentativa de conexão com mortos. Está quebrando uma lei que ele mesmo defendeu. O problema da necromancia, já está falando, né? Era e é um problema grave até hoje. Não é só nesse tempo, não. É acessar o mundo sobrenatural por meios errados. É isso é necromancia. É você chegar e acender uma vela lá para o morto. Você vai lá no cemitério, no finados, e acende uma vela. O que você está fazendo ali? Você está lá, meu filho, que saudade de você. Você abriu uma porta de necromancia. Entendeu? Você está tentando contactar mortos. Você está tentando conversar com gente que já morreu. Isso é necromancia, mortos. Quem é que vai aparecer para você acha? Vai no espiritismo, kardecista principalmente, você senta na mesa branca, o cara fala assim, seu filho quer falar com você. Aí o médium fala assim, mamãe, eu estou bem, mamãe. Aí a mãe, começa a chorar. Eu estou bem, mamãe, estou em paz. Eu quero que a senhora fique em paz também. Aí a pessoa vai nessas sessões do espiritismo e fala assim, rapaz, eu não me senti bem, fui liberta naquele lugar. Porque eu tinha um peso no meu coração, por causa da morte do filho, e depois que eu fui lá, que o médium trouxe meu filho para conversar comigo, fiquei curado. O que está acontecendo? Coisas certas pelo caminho errado. Coisa certa pelo caminho errado. Ela queria paz, ela queria uma cura, mas ela entrou pelo caminho da necromancia. Esse é o problema. Nós estamos dispostos a conquistar o que a gente quer, mas pelos caminhos duvidosos. A igreja é assim. A gente quer o dinheiro, a gente quer a cura, a gente quer a bênção, a gente quer a voz de Deus. Não interessa como vai vir e de quem está vindo. É aí que Satanás entrou. Versículo 8. Saul se disfarçou. Olha a diminuição do cara. O cara é rei. Ele se disfarçou e vestiu outras roupas. Aqui mostra realmente a decadência espiritual de Saul. E foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir aqui, eu te disser. Versículo 9. Então a mulher lhe disse, eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos, os encantadores, porque pois me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer. Aqui é um sinal, é Deus que está ajudando ele, está dizendo, não faça isso.
Já é um sinal, né? Versículo 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor. Aí está o problema. Usando o nome de Deus em juramento para viabilizar o pecado dele. Saul lhe jurou pelo Senhor. Ele está construindo a morte dele aqui, o Saul. Vocês vão ver que no final do livro de Samuel ele morre. Dizendo, vive o Senhor que nenhum mal te sobrevirá por isso. Misturando coisas espirituais de Deus com necromancia e está uma bagunça. Versículo 11. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? Ela é fera, né? Ela é fera, ela entrega o que quiser, né? Quem que você quer? Ué, pô, o diabo se transforma em qualquer tipo de coisa, em anjo de luz. Você quer o quê? Essa é a pergunta, o que você quer? Eu queria, assim, pagar minha dívida, né? Eu queria confirmar meu ministério. Aí você está todo errado, todo bagunçado, em rebelião, na sua igreja, precisa de conserto, precisa de arrependimento. Aí o que vem? Eis que te digo. Eis que te digo, meu irmão. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus tem planos para você. Ele manda te dizer o seguinte, que seus inimigos estão se levantando contra você. Aí já pensou no pastor que colocou ela em disciplina. Olha só que doideira. Forte. É forte. Aí fala, os inimigos estão se levantando contra você. Mas Deus manda te dizer que Ele é contigo. A pessoa, o que está acontecendo aí? Você tirou a pessoa do acerto. Ela estava numa disciplina de acerto, de arrependimento, de correção. Você colocou o ego da pessoa no alto, você tirou ela da disciplina para salvar a alma dela e botou ela numa posição que ela falou, está vendo? Está vendo? O pessoal da igreja fica aí, mas eu estou uma escolha de Deus. É isso que o diabo quer. Por quê? Meios errados. Quando você procura meios errados, o diabo entra. A gente tem que parar de forçar a entrada. Parar de forçar a entrada. Fica quieto. Mas eu vou. Não vai, irmão. Vou consultar o pastor. Como assim? Quem é seu pastor? Entende o que eu estou falando? É só quebra de princípio. Você está sendo pastoreado por alguém? Não é questão de você não poder escolher. Você pode escolher quem você quiser. Você pode escolher quem você quiser na sua história. Mas a partir do momento que você está sendo pastoreado por alguém, e você começa a querer acesso no mundo espiritual através de outros pastores, você quebrou um princípio espiritual. É que você não entende. Agora você vai entender porque a vida às vezes te lasca. Porque o diabo, bicho, o diabo anda de quebra de princípio. Ele navega, esse é o banquete dele. Você quer a qualquer custo. Ele quer a qualquer custo. Por isso que ele diz, faz-me subir, Samuel. O menu é grande. O menu é grande, é só você querer. O que você quiser. Você quer o quê? Que fala que você é bonito? Você quer que fala que você é a pessoa mais esperta, que você é inteligente, você está sendo injustiçado? Você quer, vai ter tudo que você quiser, está pronto para você. O diabo sabe o que você quer. Ele vai te entregar onde você quiser. Depois você me fala isso daqui a 1 ano, como é que está a sua vida? Depois você me conta. Daqui a 1 ano, marca no seu caderninho o dia que você quebrou esse princípio. Depois de 1 ano você me pergunta, você fala para mim como é que está a sua vida. Eu estou nessa roda aqui já tem mais de 25 anos, gente. Eu sei o que eu estou falando. Por isso que a mulher então lhe disse, a quem te farei subir? Faz-me subir, Samuel. A gente abre um parênteses aqui. Aí a estratégia do diabo é entregar coisas certas por caminhos errados. Esse é o lance. Coisas certas pelos caminhos errados. A gente foca no que a gente quer que é certo e esquece do caminho errado. Versículo 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, subiu Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul. Cara, você vê que esse submundo está além do domínio dela. Falou a Saul dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Gente, essa passagem bíblica é tema de debate, tá? No mundo todo. É no mundo inteiro isso aqui. É tema de debate assim, dividido no meio. Um grupo
defende a ideia de que o Samuel realmente aparece por permissão de Deus para trazer juízo sobre o Saul. É um grupo que defende essa ideia. Que o Samuel aparece, ok, né? Por causa de uma exceção soberana de Deus para juízo. É um grupo que defende isso. Mas nós estamos estudando o capítulo 27, nós saímos lá de trás. Já dá para você entender o que eu estou falando. Por isso que o 27 foi importante. O restante defende a ideia, que eu acredito também, que é uma entidade maligna. Eu vou dar texto para isso. Tá certo? Ou vocês acham que a mulher que vai consultar lá no espiritismo é o filho dela que está falando com ela? É o marido dela que morreu? Quem é que está falando com ela? Será que é? Pastor, mas ela falou daquela roupa que eu tinha comprado. O diabo vigia a gente o tempo todo. O diabo sabe de tudo. Ele sabe até que eu viajei lá para aquele lugar. Mas, lógico que sabe. Ele tem os seus investigadores. Tem demônio espalhado para todo lado, vigiando a gente o tempo todo. E anotando tudo. O reino das trevas é muito organizado, não é igual o reino dos evangélicos, não, gente. A gente está pensando que está na Bíblia isso. O reino da luz não é organizado como o reino das trevas. Os demônios são organizadíssimos. E nós estamos diante aqui de uma situação extremamente perigosa. Versículo 13. E o rei lhe disse: não temas. Quem é que vês? Então a mulher disse: a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Versículo 14. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: veio subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Pois é, né? Versículo 15. Agora deixa eu comentar o 14. O cara tem a imagem toda do Samuel. Toda a imagem de Samuel. Nós temos aqui a imagem certa por caminhos errados. A imagem certa por caminhos errados. Esse é o problema. Você fala: pastor, mas a palavra que a pessoa me deu foi uma palavra boa. Olha, eu volto a dizer para vocês que vocês não podem duvidar que eu sou um cara que acredita em todos os dons. Vocês não podem duvidar disso. Tá? O que eu estou querendo ajudar vocês a entenderem é para vocês se livrarem do fracasso que a maioria das igrejas de Colatina já enfrentaram. Eu estou sendo uma voz aqui para vocês para tentar colocar luz numa escuridão que a maioria das igrejas de Colatina já enfrentaram. Das experiências místicas que não era nada de Deus. O problema é que a gente tem que saber separar o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu sou fruto de revelação de Deus. Eu deixei meu trabalho, Deus usando pessoas para falar comigo. Eu sou fruto disso. Então não diga que eu não acredito nessas coisas. Eu acredito em muito. Agora, pastor, mas o movimento pentecostal... Cara, eu vivi movimento pentecostal. Eu mergulhei no movimento pentecostal. Tem muita coisa boa. Tem muita gente de Deus, usado por Deus, mas tem um monte de gente que está fazendo invocação maligna. Um monte. Então, não é questão de... Nós estamos tentando separar aqui para ver o poder de Deus se manifestar na nossa vida. A gente tem que saber separar essas coisas. Senão daqui a pouco a gente vai ter uma igreja de movimento. E se for para ter igreja de legalidade, para poder fazer movimento em nome de Deus, através de demônios, eu prefiro ter uma igreja fechada. Eu prefiro ter uma igreja fechada. Eu vou para casa. Porque no final a gente vai tudo para o inferno. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem gente que fala assim: pastor, mas eu fui no espiritismo, eu senti uma coisa boa. Claro que você sentiu uma coisa boa. É a coisa certa pelo caminho errado. Você vai na Umbanda, por exemplo. Você vai lá no centro espírita do Biratã. E tem gente conhecida que vai lá. O cara veio contar para mim um dia e falou assim: não, pastor, por isso que eu entrei no espiritismo, pai. Poxa, estou me sentindo melhor, cara. Tudo está melhorando na minha vida. Certo? Pelo caminho errado. Porque se não fosse assim, a pessoa não ia. Se não tivesse bons sentimentos, a pessoa não ia. No budismo,
Você acha que a pessoa que frequenta o budismo, ela não se sente bem? O diabo dá essa promoção para a pessoa. Só se sente, eu estou na aura aqui assim, vamos meditar. Aí acende o incenso, aí fala, rapaz, sai de lá leve. Aí fica falando assim, eu estou bonito hoje. Aí você fala, está numa brisa, né? Aí, fala assim, nossa, isso é de Deus. Esse é o problema. A gente pensa que o mundo transcendental só é acessado por Deus. A igreja acha que o mundo transcendental, o mundo sobrenatural só é acessado por Deus, mas não é. Não é. Você vê gente falando em línguas, mas não é línguas bíblicas, mas é língua de demônios. A pessoa às vezes está te amaldiçoando. Ela está lá orando em língua, não tem intérprete na igreja, a pessoa está falando em língua e está dizendo assim, você vai morrer, se não sei o quê. E você está igual, aleluia, aleluia. Entende? Então, às vezes a pessoa está profetizando contra a sua vida, negativamente. E você acha que é a língua de Deus. Às vezes a pessoa está te elogiando. Aí você fala, poxa, está vendo? Está vendo? Aí, o pessoal mete pau em mim, agora eu estou aqui. Por quê? Está mexendo com o seu ego. O demônio não falou isso com Jesus? Você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães, ué. Você não é filho de Deus? Lógico, ele está com fome, né? Podia transformar as pedras em pães, mas o que era o certo pelo caminho errado? Nós temos que entender. Gente, a gente volta a dizer para vocês, o mundo oculto é o mundo do lado de lá. Do lado de lá. Nós estamos numa condição física que existe um universo paralelo ao nosso, que é o mundo espiritual, que controla tudo isso aqui. Só que os acessos a esse mundo transcendental, eu já falei, refalei, falei de novo e refalei. Você só pode acessar através de um código. Só um código te lança dentro do reino de Deus. Vocês sabem qual é? O Espírito Santo e a Bíblia. Ok? Ele nos guia para onde? Para o reino de Deus. Em toda a verdade. Acabou, ponto. Ponto. Esse é o código de acesso ao reino de Deus. Aí você vai entrar dentro dele. Aí você fala assim, não, mas eu li o livro dos Mormons. Eu li o livro dos Mormons e desceu um anjo na minha frente, o anjo Moroni, que é o dos Mormons. Aí você fala, aí o cara não tem entendimento, porque ele acha que o mundo transcendental só é acessado por Deus. Gente, o cara falou comigo lá em casa, deixei entrar lá em casa, eu gosto por curiosidade, mas faz tempo. Hoje eu não tenho mais tempo para isso, né? Aí deixei esses missionários entrar lá em casa. Ele falou assim, ora então, para Deus te mostrar, ora para Deus te mostrar que o livro de Mormon é um livro de Deus. Eu falei, se eu fizer isso, irmão, eu estou quebrando um princípio. Eu vou acessar o mundo oculto. Porque a Bíblia é o único. Se eu começo a ficar orando no mundo espiritual, pedindo para mostrar o livro de Mormon, sendo que uma realidade, só existe um livro que é sagrado, que é a Bíblia, eu já estou abrindo o precedente. O que vai acontecer comigo? O livro de Mormon vai me mostrar realmente, vai mostrar alguma coisa que eu vou ficar doido. Por que esse pessoal, testemunho de Jeová, eles falam com tanta convicção? Com tanta ênfase, eles ficam assim, em pé nos lugares. Porque existe um mundo espiritual que está conduzindo esse povo. Existem entidades que estão legitimando eles, que está dando força para eles, está empurrando eles. Eles ficam nas portas dos lugares assim, você fica com dozinha deles, né? Você fica assim, ai, tanta perseverança, né, pastor? Vendendo os livrinhos deles, como é que pode, né? Esse pessoal some, você vê que coisa, né? Que alegria que eles têm. São entidades malignas. Eles acessaram um mundo paralelo ao mundo de Deus, gente. Está louco? Dentro das igrejas é a mesma coisa. Você vai ver movimentos dentro das igrejas, gritaria dentro de igreja. O grito é bom. Tá? O grito é bom. É igual um cara veio aqui esses dias e falou comigo, pastor, estou gostando da sua igreja, que a sua igreja é bem tranquila. Eu falei, não é tranquila. Eu falei, não fale que ela é tranquila. Se você falar, você vai me quebrar. Eu falei, você pegou alguns cultos ali, a gente mantém o respeito, aquele padrão assim, porque tem muita gente que veio do movimento tradicional, que tem dificuldade com algumas coisas, a gente vai respeitando. Os pentecostais ficam doidos que a gente toca fogo, mas a gente vai segurando.
tem os renovados que quer também. Então é muitas etnias num lugar só. Então a igreja metodista precisa ser equilibrada nisso. Quando você se concentra só na palavra, você consegue agregar várias etnias. Agora, quando você se concentra só no poder, você vai agregar um tipo de povo só. Que só quer poder, 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 poder. E poder é um negócio perigoso. Olha para a política, olha para aí. Todo mundo quer acessar o mundo espiritual. Então, o equilíbrio é necessário. Eu falei, a nossa igreja não é calma igual você pensa. Nossa igreja é extremamente renovada. Ela tem veia pentecostal. Que nós temos muitos pentecostais na igreja. E ser pentecostal é crer no poder de Deus. Isso aí não adianta. Ser pentecostal é isso. É você crer nos dons do Espírito. E nós cremos em todos. Se você quer saber um pouquinho do que é a igreja metodista, você tem que ir no retiro. Aí você vai ver, você vai ficar... Aí fica assombrado de lá, já vai embora e já não volta mais. Então, ver os cultinhos aqui tranquilo, porque é muita gente, a gente está agregando um monte de gente, mas se tocar fogo, pega, irmão. Se tocar fogo, pega. Tá? E tem hora que pega. Teve uma vez aqui na igreja que deu um fogaréu aqui, que tinha uns 10 presbiterianos que saíram um atrás do outro. Não teve jeito. Nunca mais voltou. Eles não entendem. A igreja é renovada. Nós estamos buscando equilíbrio aqui só. Equilíbrio nos dons, para que a gente possa ter os dons de Deus dentro da igreja. Para ter os dons de Deus, não tem que eliminar as mentiras. Para ter poder de Deus. Agora, nada de pataquada. Pataquada não. Forçação de barra não. Não. Que isso? Isso não tem base. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte. Muitos movimentos que existem nas igrejas, que vocês vão ver sinais, e 2 Tessalonicenses tem isso claramente. Esse poder, prodígios e sinais pode enganar até os escolhidos. Olha que doideira. Cara, é muita coisa. Vai ter gente que vai falar, não, você estava lá na sua casa ontem, mexendo na panela. Claro. Não é charlatanismo só. Charlatanismo tem um percentual de 20%, mais ou menos. Mais ou menos, charlatanismo 20%. Não dá para ser charlatão 100%. É ocultismo. Ocultismo. Como é que sabe que a mulher estava mexendo na panela? Porque tinha um demônio vigiando ela. Simples assim. Mas eu estava na roça capinando lá no mato, não tinha ninguém, mas tinha alguém te vigiando. Ou você esqueceu que a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor. Lógico que ele, pessoalmente, não mais manda as séculas dele. Aí a pessoa fala, mas descobriu que eu tinha, né? Tem doença que é colocada e depois tirada. Colocada e tirada. Você amanhece você já abriu precedente para o ocultismo, você acredita em porcaria, né? Aí daqui a pouco você está com um tumor aqui, aí você chega na igreja, o tumor é retirado. Mas é Deus. Mas foi colocado. Anjos de luz, iluminações, coisas boas, palavras bonitas, sapatinho de veludo, mãozinha na cabeça, conversinha mansa, sedução. Vocês não estudam a Bíblia? Com cara de piedade. Esse é o problema. Carinha de piedade. Aleluia. Glória a Deus. Aí você fala assim, mas esse cara já casou 5 vezes, rapaz. Ele está com a mulher, está batendo na mulher agora. Não, mas é um homem de Deus. Mas como assim? Está quebrando todos os princípios da vida e ele é um canal. É canal de quê, irmão? É porque vai falar o que você gosta. Tudo bem, se nós formos aqui, vamos lá, vamos para a igreja, se a igreja começar, se a igreja aceitar fazer uma aliança com Deus para ter um mover profético dentro da igreja, a igreja não aguenta. A igreja não aguenta. Vou dizer para vocês, se você pega um culto lotado das campanhas que existe e manda descer um profeta, não estou falando animador de palco não, profeta de Deus, o que vai acontecer? O que vocês acham? Um João Batista, ou no espírito de Elias, tá bom. O que vai acontecer? Vocês respondem. Vai ter assim, eis que te digo, irmão, que Deus é contigo. Não vai ter. Sabe o que vai falar? Adúltero. Você está roubando na sua empresa. Você olhou para a mulher do vizinho. Você roubou. Você fez isso. Você ocultou isso.
Isso é profético. Vocês esqueceram do João Batista e do... O João Batista olhava na cara do Herodes e falava. Então, nós queremos o profético dentro da igreja mesmo? Vocês querem mesmo? Se chegar um Elias aqui, Elias vai dizer assim, 3 anos de seca por causa dos pecados de vocês. Quem vai querer isso? Ninguém quer. Pergunta para as igrejas se quer. Pergunta para as igrejas. Se for vamos falar a verdade aqui. Se vocês querem um cultão desse, Deus só vai mandar o João Batista para nós. O cara na unção do João Batista. Vai ficar quem dentro da igreja? Eu não vou nesse culto. Pode botar o cartaz que eu estou correndo. Dá dor de barriga em mim, fica em casa. Pô, na hora. Ué, você vai? Você vai, Jorge? Nesse culto? Eu não vou. Você vai, Nenê? Eu não vou, não. Eu levantar minhas capivaras todas. Profeta faz isso, Mas nós não queremos profetas? Profeta é profeta, irmão. Profeta não tem curva, não. Profeta não tem curva, não. Então, assim, a misericórdia de Deus é tão boa. A gente gosta de uma encenação, a gente gosta de uma amaciação de ego. Hoje o culto foi maravilhoso, porque hoje está. Rapaz, sabe o que nós precisamos? Arrependimento. A igreja precisa de arrependimento. Isso que a igreja precisa, tomar vergonha, porque nós não merecemos nada. A gente tinha que botar o joelho no chão, começar a chorar, se arrepender, rasgar as nossas vestes. Começar pelos pastores. Começar pelos pastores. Nós precisamos de arrependimento. Nós não precisamos de show. O céu está fechado, irmão. Nós não entendemos isso, não? Não adianta ficar forçando, chamando fulaninho. O céu está fechado, irmão. Olha para a sua vida. Olha para a nossa vida, a nossa negligência como igreja, a nossa negligência como homens e mulheres de Deus, na oração, no jejum, na palavra. Olha, nós merecemos isso? Nós merecemos João Batista, cara. Um Elias, assim, entendeu? Nós merecemos, sei lá, tem mais, né? Nós precisamos de um Jeremias, né? Que denuncia mesmo. Ou um Natan. Ou um Natan que chega dentro da igreja e fala assim, ei, já pensou o Natan chegar para você e falar assim, o cara que pegou a cordeirinha o cara tinha um monte de cordeirinha, rapaz. E aí ele resolveu pegar a do outro que só tinha uma, rapaz. O que se faz com esse cara? Aí você vai falar assim, tem que matar esse cara. Eu falei, é você esse cara. Você vai fazer o quê? É um culto que eu não vou. Eu não vou. Eu vou falar a verdade com você, eu me coloco junto com vocês. Em tudo. Então nós estamos muito enganados. Esse é o nosso problema como igreja. A igreja tem que começar a botar o joelho no chão e chorar pelos seus pecados. Fazer como Neemias fez. Chorar. Chorar pelos pecados e falar assim, Deus, tem misericórdia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Não precisa continuar, né? E a gente gosta do show. O circo vai continuar. Enquanto a gente não levantar gente que realmente tem Deus na vida. Tem Deus na vida. Para dizer, nós estamos tudo errado. Nós não estamos com essa bola toda, não. E vocês ficam alimentando esse circo. Vocês botam dinheiro, vocês fazem público para esse tipo de circo. Essa é a nossa culpa. Tá certo? Se alimentam. Esquece das devoções, de pagar o preço, quer terceirizar na boca de outro cara. Vai pagar o preço, irmão. Vai jejuar, vai buscar Deus, vai orar, vai estudar a Bíblia, vai para o monte orar. Não, porque eu vou ouvir a voz do... vai ouvir, rapaz. Você vai ouvir o quê? Você vai ouvir. Eu estou ouvindo Deus toda hora aqui, eu preciso de mais o quê? Eu tenho que tomar vergonha na minha cara, que eu ouço Deus 24 horas. Cada texto que eu leio, Ele está falando comigo. A cada texto Ele está falando comigo. Eu preciso de quê mais? Mais claro do que isso aqui, eu estou fora. Não adianta. O que eu preciso é me arrepender, como nós precisamos. Essa é a realidade. Eu vou agora de carreirinha para terminar. Samuel disse a Saul, por que me inquietastes? Legal, né? Fazendo-me subir, então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Ué, mas se Deus
Já disse que não quer falar. Por que o versículo 16 fala, e disse Samuel? Por quê? Mas Deus não falou que não vai falar? Já não lemos os outros versículos que acabou? Ó, o cara morreu, não tem profecia. Vocês leram os versículos anteriores? Não tem profecia, nem profeta, nem urito, nada, fechou. Não tem conversa. Então disse Samuel, ué Samuel, você está maior do que Deus agora? Porque, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, se tem feito teu inimigo? O que ele falou aqui? A verdade. Mas por onde? Por caminhos errados. Observa isso. Eu quero lembrar vocês, Lucas capítulo 4, versículo 9. Lucas capítulo 4, versículo 9, eu vou ler. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem. Isso é bíblico. Recitou as escrituras. E que te sustenham nas mãos. É uma promessa de Deus. Está escrito. Para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Jesus respondeu, podia ter falado assim, está certo, está escrito na Bíblia mesmo. Não só que você está usando por caminhos errados. Você falou a verdade. E se eu descer aqui, Deus vai mandar anjo para me guardar. Mas você está fazendo isso pelo caminho errado. Respondendo, Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Você está provocando um poder. Tentar Deus é você tentar provocar um poder fora do tempo profético. Você não pode fazer isso. Você tentar Deus. Tá. Não, eu vou falar que isso aqui vai acontecer. Como assim? Não é assim as coisas. Ele falou, não vai tentar Deus, não é porque existe um poder que eu vou ficar brincando com esse poder. Ele quebrou um princípio e ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Acabou. Dali o Satanás já vai embora. Versículo 17, continuando o nosso texto. Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão. Falou mentira? Não, rasgou mesmo. E o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Gente, o que ele está falando é tudo verdade, mas por uma conexão não autorizada. E o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Isso aqui é uma lógica espiritual. Pelos caminhos que o Saul tinha escolhido, isso era o óbvio que ia acontecer. Que a Bíblia diz. Agora, talvez vocês estão com dúvidas, achando que realmente é o Samuel que está falando. Vamos ler Eclesiastes 9, por favor, versículo 5. Eclesiastes 9, versículo 5, eu estou terminando. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Agora vamos para o 6. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai para o versículo 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura, por onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse é um. Vamos para Isaías capítulo 8, versículo 19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chureiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Está dizendo, você tem que consultar a Deus, você não vai consultar mortos. Como assim? Você vai consultar mortos? Que consulta é essa? O que está falando? Por que o Saul não foi procurar Deus? E se está em silêncio, espera.
Mas ele foi consultar os mortos. Vamos para Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, a lei da proibição está aqui. 18:10. 18:10 a 12. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Olha. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Ué, quer mais? O cara quebrou a lei espiritual, irmão. Não tem como. Se o cara quebra uma lei espiritual, o Deuteronômio é a lei. Ele tem acesso a outra coisa, é um universo totalmente paralelo ao reino de Deus. Você está lidando com realidades totalmente diferentes. O problema é que a gente pensa que o diabo não pode fazer manifestações e sinais. Esse é o problema. Tem sinal? É de Deus. Não. O ocultismo tem essas coisas. Aqui na nossa região não, mas tem lugares que feiticeiro faz a pessoa levitar. Sai do chão. A África, por exemplo, tem muito disso. Onde a fé é mais necessária, o poder de demônio é muito mais forte. Levitar, você vê coisas, gente morto que levanta, tem uns trem que... Feiticeiro faz uns trem doido. O cara pega fogo, vocês nunca viram isso? Agora na internet tem isso, né? Risca fogo no cara, o cara fica pegando fogo ali 10 minutos ali, daqui a pouco ele sai dali. O que é isso? É entidade. Isso é um demônio, o cara está sustentando ele. O cara que faz uma cirurgia mediúnica sem sangue, como assim? Como que você vai cortar um cara e não vai ter sangue? Esse organismo é o quê? O nosso organismo, ele é único. Não tem como você cortar, fazer uma incisão numa pessoa sem ter sangue. Você abriu, o sangue vai sair. Isso é natural, é biológico, não. Então é sobrenatural. E o que é sobrenatural? Se está sendo enredado pelo espiritismo, que consulta mortos, que quebra os princípios, ali é uma entidade que está fazendo aquilo. Simples assim. Tem um vampiro que está puxando aquele sangue. Tem sentido isso? O cara mete uma tesoura no olho do cara aqui, não tem infecção? Não tem uma coisa esterilizada. Ou você faz unha, se não tiver esterilizado, a pessoa pega não é isso? O cara mete uma tesoura que passa no olho de todo mundo ali. Tem um demônio ali agindo, não tem condição aquilo. Mas eu me senti bem. Mas se sentindo bem. O problema é esse, que a gente quer se sentir bem. A gente quer se sentir bem. Você pode se sentir bem. A maconha, o cara se sente bem também. Cocaína, o cara se sente bem. Não se sente bem. É uma loucura, cara. Versículo 20. Imediatamente Saul caiu, estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Ele estava em jejum? Não sei. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Versículo 22, agora pois ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas força para te pôres a caminho. Que pão é esse? Que comida é essa na casa de uma feiticeira? Versículo 23, porém ele recusou e disse: não comerei. Porém os seus criados, e a mulher, o constrangeiro, e deu ouvidos à sua voz, ele levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. Versículo 24, tinha mulher em casa um bezerro cevado, se apressou, e o matou, tomou farinha, e amassou, e cozeu em bolos ázimos, e o trouxe diante de Saul e de seus criados. Eles comeram, depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Eu não comeria na casa dessa mulher. Eu não sei. Essa comida aí consagrada. Então assim, ele já quebrou todos os princípios que existem. Então a gente vai entender que o Saul, ele já perdeu o direito de existir aqui já há muito tempo. Está fazendo só peso na terra. Então nós terminamos hoje e eu quero que vocês façam perguntas. Quando você falou que tem outras pessoas que acreditam que seria Samuel de verdade, né? Eu acho um pouco confuso, no caso, para eu entender, como que funciona assim. Como é que eu vou perguntar? Quando a pessoa morre, que ela fala que ela vai ficar descansando até Jesus voltar,
essas pessoas aí, elas acreditam que como seria isso aí? Se todos estariam descansando, como que Samuel estaria, poderia voltar para poder conversar com Saul? Eu não sei se eu consegui me expressar. Você concorda que isso é uma entidade, não é isso? Sim. Eu também concordo. A discussão dos teólogos é o seguinte, que pode ser uma exceção para juízo. Deus pode fazer isso. Deus poderia autorizar uma manifestação ali, né? Uma manifestação sobrenatural para poder trazer juízo, para legitimar o que ele estava fazendo. Mas eu não acredito nisso, porque o capítulo 27, ele ajuda a gente a entender que coisas certas por caminhos errados. É o problema. Mas essa tese, ela é fraca. Ela é fraca, de que pode ser ele que apareceu. Biblicamente falando, não tem como. Não, tudo bem. É porque gerou uma dúvida aqui, porque o que acontece? Há uns anos atrás, tinha uma mãe de uma amiga nossa, que o filho dela faleceu. E ela se julgava muito que a culpa dele ter falecido era dela, porque ele teve problema, teve HIV e tal, foi usuário de droga. E aí ela se culpava que ele tinha morrido porque ela não criou ele bem. E aí, teve um dia, aí ela passou a frequentar a igreja, né? Ficou muito, se converteu. E aí, ela comentou que ela teve um sonho, que ela acordou desesperada, chorando muito, 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 porque ela sonhou que o filho dela veio falar com ela que a culpa daquilo não era dela, e que ele estava bem, e que ele não voltaria mais para conversar com ela no sonho, porque foi muito difícil para ele vir. Mas daí, nesse momento em diante, ela ficou muito, muito leve, igual você falou. Entendeu? Ela ficou consolada. Consolada. E aí, daí para frente, ela... É o que o Espiritismo faz. O Espiritismo faz isso. Foi um Mas sonho. Mas isso aí foi um a psicologia explica. A Elisângela pode explicar para você isso. A sugestão dela de querer saber que ela não tinha culpa, mas que ela precisava. E ela está falando para ela mesma, não sei. O próprio consciente dela trouxe o que ela queria saber, né? Sim, mas, cara, morte é morte, e ali encerra o ciclo. A Bíblia fala sobre isso. Qualquer coisa, manifestação que... É o que vocês precisam entender, é o seguinte: você vai ter coisas boas vindo por caminhos errados. Por exemplo, se eu, por exemplo, simular uma situação, um pastor chega para você e fala para você: Vinícius, você é um cara que, rapaz, Deus tem promessas para a sua vida e tal. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Pode ser uma coisa de Deus, um momento difícil, mas o diabo pode fazer a mesma coisa. Sim. Principalmente se ele te pega no momento em que você tem que olhar, sabe o que é? A cauda da serpente. Em que momento você está ouvindo aquilo? Sua mulher está do seu lado, né? Ou acontece ao contrário. Vamos dizer que a sua mulher quebrou um monte de princípio, fez um monte de coisa errada, vamos dizer, brigou com a sua mãe, quer afastar você da sua mãe. Um exemplo, tá? Nem sei quem é a sua mãe. E não sei o que, agrediu sua mãe. Aí chega um pastor e fala assim: ô irmã, Deus manda te dizer que Deus é contigo. Os inimigos estão maquinando contra a sua vida para te destruir. Mas Deus manda te dizer que Ele já botou os anjos ao seu redor. Como funciona na sua cabeça essa palavra, desse pastor? Na sua cabeça racional. Se ela tem culpa, se ela quebrou o princípio, se ela bateu na sua mãe, ela vai ficar forte na convicção da violência dela, não vai? Você vai falar: pô, está errado. Aí que está o princípio quebrado. Você falou: poxa, minha mulher precisava aceitar que ela está errada, que ela não deveria ter batido na minha mãe. Agora chega um cara e vem falar para minha mulher que Deus está do lado dela, que ela está, poxa, então está legitimando a atitude dela. Isso é maligno. Você tem que olhar o contexto da situação, é o contexto. Você vê o obreiro que precisa de disciplina, recebe profetado para ficar bem. Ele precisa de disciplina, o cara está errado, é insubmisso, ele recebe a profetada, ele fica firme na convicção dele. Ele fala: não, estou certo, está vendo aí, Deus confirmou. E isso legitima a rebelião, então você tem que olhar, tudo é contexto. Que contexto está falando isso para mim?
Ah, você está brigando dentro da igreja. Aí o pastor já está chateado com você, tem um monte de irmão vendo que você está fazendo confusão na igreja. Aí vem um profeta e fala assim, profeta, ô Vinícius, Deus vai te dizer que Ele está te sustentando na sua decisão. O que está acontecendo ali? Qualquer pessoa vai ver que isso é maligno. Isso é maligno. Coisas boas que vêm dentro de contextos errados. Errado, irmão. Então, para você ter um parâmetro, você tem que seguir as Escrituras. Pode isso? Pode você usar de violência e bater na sua sogra? Pode fazer rebelião? Então, a gente tem que estar na palavra para entender os movimentos. Revelação, ela vem de forma extraordinária quando o natural não dá conta. É assim que funciona. É igual a emergência. O cara vai para a UTI quando ele chega no estágio. É lógica, é raciocínio, coisa que crente não gosta de ter. Então, por que Deus vai usar o sobrenatural? Deus só usa o sobrenatural quando o natural não dá conta mais. Ele tenta falar com o Samuca uma coisa. Aí vai na palavra, o Samuca não ouve. Deus vai tentando. Chega num ponto, ele bota uma mula falando na sua frente, irmão. Tem hora que botar uma mula. Eu já tive casos de um cara faxineiro, faxinando assim, eu trabalhava em concessionária, eu não estava bem espiritualmente, minha cabeça estava confusa, trabalhava na concessionária, eu tinha uns 28, 29 anos, eu acho. E o cara faxinando assim, um senhorzinho velhinho, aí eu pensei, meu pensamento assim, maquinando um monte de coisa errada na minha cabeça, e eu pensando, tomando café, o faxineiro falou assim, o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, buscando alguém que possa tragar. Eu falei, como é que é? Aí o velho, Aí o velho analfabeto. Eu falei, o senhor falou o quê? Ele falou assim, eu não falei nada. Então, o que? Deus estava, entendeu? Mostrando para mim, então assim, porque eu estava assim. Deus vê que você vai ser prejudicado em alguma coisa, Ele levanta o sobrenatural. Todos os sobrenaturais, você vê Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, Deus teve que derrubar ele do cavalo. A gente fala cavalo, né? A gente não sabe se é cavalo. Por quê? Porque ele estava obstinado, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E se ele chega nos apóstolos naquele momento, ele matava os apóstolos e tinha um propósito de Deus para os apóstolos já, do campo missionário. O que Deus faz? Eu vou parar esse cara. Vou parar esse cara. Aí Jesus aparece na frente dele com um resplendor luminoso, o cara cai cego pelo chão, sobrenatural. Ele é uma intervenção de Deus quando o natural não dá mais conta. Ok? Então você não pode. O problema das igrejas é ficar queimando cartucho com o sobrenatural. O cara tem que estudar. Irmão, você vai passar no concurso. Como? Tem que estudar, irmão. Tem que estudar, 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 estudar. Não vem promessinha que vai passar. É estudo. Concurso tem que ser estudo. É importante, o católico estudou, ele tem o direito de passar. Concorda comigo? Porque você é crente, você não estudou, você vai passar? Isso é injusto, isso é maligno. Isso é maligno. Você tem um católico estudando e um crente que não estuda, o crente passou. Maligno isso. Isso não é justiça. Mas não depende de espiritualidade, depende de dedicação às coisas. Por isso que tem ímpio aí ganhando dinheiro e um monte de crente fracassado. Você tem que olhar contextos. Por que está falando isso? Qual a situação que está falando isso aí? Por que isso agora? Por quê? Eu estou mal. Eu já tive um momento que eu estava, no sentido da palavra, péssimo, espiritualmente. Aí vem cara falar para encher meu ego. Eu falo, isso não é de Deus. Não é de Deus. Eu quero falar, tal dia vai acontecer isso. Não aconteceu nada. E eu fiquei pior do que eu estava. Porque eu estava mal, eu precisava de arrependimento, de disciplina, de melhorar a minha conduta. Ver um cara querer jogar meu ego para cima. Só que eu conheço a palavra. Eu falei, isso não é de Deus. Eu já tive gente me elogiando no monte. Já contei esse caso para vocês aqui. Tinha uma moça no monte da igreja. Falou, não, que Deus manda te dizer que você é uma escolha e não sei o quê. Aí eu falei, beleza. Aí chegou na outra semana, toda segunda a gente ia. Não, que Deus manda te dizer que Deus tem propósito para a sua vida, que você é uma escolha de Deus, que você é uma bênção, você vai ser muito usado. Eu te vejo pregando para uma multidão de gente, porque não sei o quê. Segunda vez. Eu falei, nossa, já ficou enjoado. Já ficou enjoado porque aquilo tumultuava no momento da oração. Terceira vez. Estava numa roda assim. Eu acho que o Dudu estava nessa. Você estava em todas, né? Aí a mulher estava, que não sei o quê, mesma coisa. Eu falei, Senhor, me mostra a cauda dessa serpente, se for ela. Era elogio.
Falei, porque não está tendo sentido mais isso aqui, porque está todo mundo, só eu que presto aqui nessa turma toda. Aí daqui a pouco a mulher falou, não, que Deus, a mesma coisa. Aí ela falou assim, mas tem uma coisa que eu estou chateado com você, eu sou o Senhor teu Deus. Eu falei, Deus chateado, fiquei pensando. Você deveria ter botado para discipular fulano, você deveria você mesmo discipular, você botou outro. Eu sou o Senhor teu Deus, eu estou muito triste, chateado com você. Eu fiquei imaginando Deus chateadinho. Eu falei, essa é a causa da serpente. Por quê? Porque ela me expôs no meio dos meus subordinados. Ela quebrou um princípio. Ela tentou me envergonhar no meio dos meus discípulos. Isso é quebra de princípio. Isso é maligno. Quando eu senti isso, era o sinal que eu queria. Eu falei assim, cá por terra, em nome de Jesus. Botei a mão na cabeça, ela, puf, no chão, na hora. Caiu. Aí eu falei para o marido dela assim, era Deus que estava falando? Ele falou, não. Era Deus que estava falando comigo? Não. Eu paro, Deus? Ele falou, não. Nunca mais abriu a boca. Nunca mais abriu a boca. Aposentou o profético dela. Porque era maligno. Veio com balinha de hortelã para o meu lado. Não adianta, irmão. Agora, se você não conhece a Bíblia, você fica assim, ó, cheião, bonzão. O povo de Deus tem que ficar esperto com isso, porque depois vem a fatura, tá? Depois vem a conta. Amém. Vamos encerrar, né? O pessoal já está rodando aí, porque já está com vontade de ir para casa, né? Oremos. O Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui diante do Senhor. Que essa palavra seja um norte para a nossa vida, uma semente para a nossa alma, e que possamos nos guardar. A nossa mente não seja enganada por Satanás. Nós rejeitamos as influências malignas e satânicas. Nos mantenha atentos para que possamos entender as astúcias de Satanás contra a nossa vida. Cobre-nos com o sangue de Jesus. Amém e amém. Vamos em paz. ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח רוח השם